Salve, salve galerinha, professor Olavo, sejam bem-vindos à aula 5 sobre substâncias inorgânicas e suas funções inorgânicas. Aulas estas que são dedicadas aos alunos dos segundos anos do ensino médio da Escola Estelita Timóteo, também para os alunos dos terceiros anos e dos primeiros, sejam bem-vindos se assim preferirem assistir essa aula também, galerinha. Olha só, se as substâncias orgânicas nós estudamos eram aquelas derivadas do elemento carbono, as inorgânicas é basicamente o inverso. Em todas as substâncias inorgânicas, é certo uma coisa: não há a presença do elemento carbono. Simples assim. Mesmo depois de vários erros que antigamente foram cometidos sobre o que era de fato substâncias inorgânicas e tal, de fato é toda substância que não é derivada do elemento carbono. Certo, pessoal? Tenham isso em mente. As substâncias inorgânicas, como eu tinha falado, elas têm algumas características bem marcantes. No aspecto físico, normalmente elas se apresentam no estado sólido da matéria, né, em temperatura ambiente. Já no aspecto químico, é importantíssimo entender que eles são iônicos, ou seja, eles têm a capacidade de ganhar ou perder elétrons, diferentemente das substâncias orgânicas que não tinham essa capacidade. Existia um químico chamado Arrhenius, que ele começou a estudar os compostos inorgânicos em busca de entender sobre a condutividade elétrica nas soluções. Com isso, ele conseguiu entender que quando os compostos inorgânicos eram colocados na água, eles eram dissolvidos. E quando eles eram dissolvidos, eles se eletrizavam, pois as suas partículas se dividiam em uma coisa chamada íons. Esses íons nada mais são do que átomos eletrizados, tanto positivamente, que são os cátions, como negativamente, que são ânions. Contudo, Arrhenius percebeu que quem transportava essa carga elétrica eram os íons. Esse processo tem o nome de dissociação iônica, que nada mais é do que a separação de íons quando colocado em solução aquosa. Arrhenius conseguiu, então, criar as 4 funções inorgânicas, né, de acordo com características e comportamentos químicos semelhantes entre algumas substâncias. Assim como as substâncias orgânicas, as inorgânicas também têm 4 funções. São elas: ácidos, bases, sais e óxidos, que estudaremos 2 a 2 por vídeo, ok? O primeiro tipo de substância inorgânica são os ácidos. Eles são compostos moleculares, é lógico, que, como nós já vimos, se dissociam em íon, né, quando estão em solução aquosa, e o que eles liberam nessa dissociação é unicamente o cátion H+, ou seja, o hidrogênio positivo. Podem perceber aí nas equações que quando nós pegamos um ácido e colocamos em contato com a água, que é o H2O, realmente há uma dissociação em H+, ok? Características importantes sobre os ácidos, de formas resumidas, é o seguinte: todo e qualquer ácido sempre vai ter no seu nome o elemento hidrogênio na esquerda, ou seja, no começo do nome da substância, e normalmente ligado a metais. Para quem tiver esquecido, basta olhar aí nessa tabela periódica ao lado, todos os elementos que estão em cor vermelha são os ametais. São bons condutores de eletricidade em solução aquosa, como nós já sabemos. Normalmente apresentam um sabor azedo como limão. Vários ácidos são tóxicos e corrosivos, mas nem todos, como as frutas no caso não são. Os ácidos, eles formam ligações covalentes e com isso ganham elétrons. Eles mudam a cor de algumas substâncias, né? São os indicadores ácidos bases em substâncias orgânicas. E uma coisa bem interessante, eles conseguem reagir com base, pessoal. E quando eles reagem com base, eles formam sal e água no processo chamado neutralização. Isso é bem interessante também dos ácidos. Já em relação à nomenclatura dos ácidos, existem 2 tipos de ácidos, que são os hidrácidos, que é sem oxigênio, e os oxiácidos, que é com oxigênio. Para os hidrácidos é bem simples nomear. Coloca a palavra ácido no começo e o nome do elemento unido do sufixo hídrico. Por exemplo, HCl não tem o elemento cloro, então fica ácido clorídrico, que é a união de cloro mais hídrico. Já nos óxidos ácidos, só o que muda é o final. Em vez de ser hídrico, vai ser oso ou ico. Por exemplo, o HNO3 não é o nitrogênio que está aí no meio, então fica ácido nítrico. O HClO3 não é o cloro, então fica ácido clorídrico. E assim sucessivamente. Quando
Se dissociar apenas um hidrogênio em H+, é chamado de monoácido. Aí é só a gente lembrar de português, né? Uma sílaba é monossílaba. Quando for dois H+ dissociados, fica diácido, três triácido e assim sucessivamente. Isso aí é bem tranquilo de entender. No dia a dia existem várias aplicabilidades de ácidos. Eu vou citar alguns. O ácido desoxirribonucleico, que é o DNA, é um grande exemplo. O ácido acetilsalicílico, que é usado como analgésico, anti-inflamatório, que é bastante utilizado no dia a dia, também é mais um exemplo. O ácido acético, que é o vinagre. O ácido clorídrico, que está presente no nosso estômago para ajudar na digestão, entre outros. Vejam aí, pessoal, como tem ácidos no dia a dia, ok? E as bases? As bases são compostos iônicos, elas se dissociam em íons em solução aquosa também, pessoal. A diferença em relação aos ácidos é que as bases elas não liberam o H+, mas sim a hidroxila OH-, ou seja, uma hidroxila carregada negativa. É um ânion, na verdade, certo? Vejam aí nas equações abaixo. O NaOH, que é uma base, quando entrou em contato com a água, se dissociou em Na+, e na hidroxila OH-. Diferentemente dos ácidos, as bases apresentam a hidroxila OH no final do nome da substância, ok? Então, sempre que tiver OH no final, associada ou ligada a um metal, que são todos esses elementos de cor violeta aí na tabela ao lado, é uma base. A base também, como os ácidos são bons condutores de eletricidade em solução aquosa, também tem a capacidade de mudar certas substâncias, né, naqueles indicadores ácido-base. Eles apresentam sabores adstringentes, né, que são aquele sabor pegajoso, como uma banana verde, e não mais um sabor azedo, como os ácidos. E eles também, pessoal, reagem para formar sal e água, mas nesse caso eles reagem com ácido, também no processo de neutralização, formando sal e água, ou seja, é bem parecido com os ácidos, né? Só muda no caso ele mesmo em relação ao ácido. Também há as dissociações de hidroxila nas bases. Se for apenas uma hidroxila dissociada naquele processo, né, com a água, é uma monobase, duas hidroxilas de base e assim sucessivamente. É bem simples de entender isso aí. Para nomear as bases, em vez de colocar a palavra ácido no começo, como eram os ácidos, é só colocar a palavra hidróxido. Depois vem a parte chamada di e no final o nome do elemento, ok? Por exemplo, o NaOH não tem o elemento sódio, então fica hidróxido de sódio. O MgOH2 é o hidróxido de magnésio. Se nós quiséssemos colocar em algarismo romano o número 2, a gente poderia colocar para informar que foram duas hidroxilas dissociadas. Beleza? Uma outra forma de nomear são os elementos com mais de um NOx variável. A gente vai colocar no final oso ou ico, ok? E também coloca em algarismo romano a quantidade de hidroxila dissociada. É bem fácil. Por exemplo, FeOH2 não tem um elemento ferro, então fica hidróxido férrico ou hidróxido ferroso, né? 2, ok? E assim a gente entende essa lógica bem fácil das bases. No dia a dia existem várias substâncias conhecidas que são bases, como hidróxido de magnésio, que é para combater níveis de acidez elevados no nosso corpo, a cal hidratada, né, que é para colocar em argamassa, na construção civil e pintura, entre outros, certo, pessoal? Aqui está a tabelinha para nós vermos, ó, do 0 ao 6 são ácidos, o 7 é neutro e do 8 ao 14 são bases. Essa tabela é importante para a gente conseguir entender assim a capacidade ácida ou básica das substâncias e nos seus potenciais hidrogeniônicos, beleza? Então a gente finaliza essa primeira parte. No próximo vídeo nós veremos os óxidos e os sais. Fiquem com Deus.